E aí galera do canal, beleza? Thiago Pires aqui na área para mais um vídeo do canal. Galera, a parada é o seguinte, antes de começar o vídeo eu sempre peço para que você curta o vídeo aqui embaixo, tá bom? E se inscreve no canal para estar dando aquela moral para mim, para estar levando conteúdo desse vídeo aqui, desse canal, o mais longe possível, tá bom? Galera, hoje é o seguinte, hoje eu vou estar falando um pouquinho aí a respeito do inglês, cara. Eu creio que eu aprendi o inglês aí até com uma certa facilidade e com uma certa rapidez. Eu pontuei aqui pelo menos 4 pontos, eu listei aqui 4 pontos que pode estar fazendo diferença na sua vida, que fez diferença na minha vida, que fez diferença no meu aprendizado em inglês e que pode estar fazendo a diferença no seu aprendizado também, tá bom? Galera, o primeiro ponto que eu listei é com relação a vocabulário, cara. Vocabulário eu creio que é o ponto mais importante aí no aprendizado do inglês. Não só do inglês, mas acho que de qualquer língua. Você realmente está memorizando as palavras. E é um ponto que muitas pessoas erram aí, esse lance de você estar memorizando as palavras. Muitas vezes aí é a parte talvez um pouco mais chata, mas não precisa ser tão chata assim. Mas você realmente é muito importante você estar tendo essa mentalidade da memorização das palavras. Está memorizando uma, duas, não sei, palavras no inglês, mas você tem que estar realmente memorizando as palavras todo dia, tá bom? Então, para você estar tendo uma compreensão do inglês. Então, esse lance de memorizar as palavras, eu creio que é o ponto mais importante que muitas pessoas erram, deixam a desejar, né? Nesse ponto do inglês, tá bom? O segundo ponto que eu vejo é com relação a você entender, tá bom? Tá ligado? É a capacidade do listening, né? E o ponto, esse lance de entender, tá ligado à questão do vocabulário, né? Uma coisa puxa a outra. Quanto mais eu tenho vocabulário, mais eu entendo o que as outras pessoas estão dizendo, ou que um filme ali, a pessoa está dizendo num filme ou numa música. Então, quanto mais eu tenho vocabulário, mais eu entendo, tá bom? Então, outra parte aí que fica muito a desejar, né? Muitas pessoas aí não entende nada no inglês porque ela não tem vocabulário. Então, você precisa estar praticando aí o vocabulário para você ter essa noção total aí do inglês, né? Terceiro ponto que eu listo, cara, é com relação a você falar. Então, esse é o outro ponto aí que as pessoas têm a deficiência, né? Muitas vezes a pessoa tem um vocabulário, ela entende, mas na hora dela falar, ela não desenvolve nisso, né? Porque ela realmente não praticou isso. Ela teve essa questão do vocabulário, ela entendeu, mas ela não consegue falar porque ela não praticou o speaking, tá bom? Então esse é o ponto aí que as pessoas têm muita deficiência aí com relação a isso aí. Cara, como que eu vejo para você estar te ajudando aí uma dica que eu te dou para estar te ajudando aí você praticar pelo menos esses 3 pontos? Realmente com relação à música, cara. Eu creio que a música aí fez diferença para eu estar aprendendo inglês. Por quê? A partir da música, eu traduzindo as músicas do português para o inglês, do inglês para o português, eu comecei a decorar, eu comecei a memorizar as palavras, né? E, consequentemente, eu comecei a entender também, porque eu tendo vocabulário, eu consigo entender o que a outra pessoa está cantando numa música ou está falando no filme. Então, isso facilita a sua compreensão. E você realmente começar a cantar as músicas, para você estar praticando o speaking. Você praticou o vocabulário, o listening e agora você precisa falar, né? Então, você começar a realmente cantar as músicas, isso aí te ajuda muito aí, tá bom? Você começar a cantar. Por quê? Muitas vezes você não vai ter com quem falar, porque poucas pessoas aí falam inglês, né? No Brasil, se não me engano, aí 1% das pessoas falam inglês fluente, né? Então, você começar a realmente cantar as músicas, isso vai facilitar de uma maneira absurda, né? Você começar a praticar as frases das músicas, né? Então, você vai estar praticando esse ponto do speaking, né? E você então vai ter essa integralidade, essa fluência no inglês o mais rápido possível. E por último, eu pontuo a questão da gramática. Para você já tem um vocabulário, você já entende, você fala. Então você precisa falar da maneira certa. Então você precisa estar praticando aí a questão, estudando, né, a questão da gramática, para você estar falando da maneira certa, você conjugar o verbo da maneira certa, você fazer perguntas, né, de que modo que você faz
as perguntas, né? Então, isso é uma área muito importante, tá bom? E, por exemplo, muitas pessoas têm dificuldade no verbo to be, tá bom? O verbo to be, se você for estudar realmente, é um verbo fácil, o verbo to be é um verbo fácil, é uma gramática, é uma regra muito simples do inglês, né? É isso que muitas pessoas aí não conseguem se desenvolver nessa área, mas realmente é simples, tá bom? Se você se desenvolver no verbo to be, você vai ter muita facilidade para estar praticando aí outras regras do inglês, né? Então são muitas regras. O inglês, de maneira geral, é uma língua simples, uma língua muito prática, não é? Só você pegar o fio da meada aí, como eu disse, né? Se você praticar o vocabulário mais rápido possível, mais você vai estar se desenvolvendo aí, tá bom? Então é muito simples. E os cursinhos, eles focam muito nessa área de gramática, eles deixam a desejar nesses outros aspectos, muito pouco de vocabulário, de speaking e de listening, né? Eu não tive esse problema, realmente quando eu fui fazer o cursinho, eu realmente especifiquei para a professora que eu queria estar focado em falar, e ela entendeu isso e tipo, ela me ajudou muito aí nessa questão. Então agradeço muito também aí a professora que me ajudou nesse ponto aí. Então eu sempre costumo dar o exemplo, cara, aliás, a professora Letícia Kondo, tamo junto. Com relação, cara, à criança, eu costumo dar o exemplo de uma criança. Uma criança, quando ela vai falar, ela começa a memorizar as palavras, depois ela começa a entender, depois ela começa a falar, né? E por último ela vai aprender a gramática, tá bom? Então, cara, você tem que ser realmente como uma criança, começar a memorizar, depois começa a entender e falar. É dessa maneira que deve ser o aprendizado do processo do inglês, tá bom? É dessa maneira. Se você ter essa noção, você vai conseguir falar aí o inglês de uma maneira bem mais rápida e fácil também, tá bom? Galera, então esse foi mais um vídeo pro canal, espero que você tenha gostado aí. Essas foram algumas dicas aí que eu dei para você. Primeiro, vocabulário é o mais importante. Segundo, com relação a listening, você realmente entender. Terceiro, falar. E por último, as regras gramaticais aí. Siga esses 4 passos aí que você vai se dar bem, você vai falar inglês aí de uma maneira bem mais rápida e fácil, beleza? É isso aí então, galera, valeu, até o próximo vídeo aí, tamo junto.